Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro Podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, clique aqui que vai ter muita informação importante que você pode levar para a sua família. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Dr. Felipe Batistella. Isso mesmo. É um prazer, querido. Muito obrigado. Uma alegria estar com você aqui, com todos vocês. Que obrigada. Olha, uma lembrancinha. Olha, vou colocar água para você. Já chega ganhando presente. Isso. Aí eu vou querer voltar. Vamos lá. Olha, nossa, que legal. E minha esposa vai tomar posse, tô até vendo. Botou ela junto, né? Então vamos lá, o doutor é médico psiquiatra e é cristão, né? A gente vai falar muito sobre a espiritualidade aqui. Doutor, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para você se pessoas que sofrem com depressão e ansiedade conseguem fazer algum tipo de tratamento eficaz com suplementos. Sim, vai depender muito do estágio da doença. Que a depressão a gente classifica ela em leve, moderada e grave. Então, quadros leves já tem evidência científica que fala que dependendo da suplementação que usa, na quantidade, no tempo, pode ter benefícios a ponto daquilo remitir. Quadros leves pode remitir, sim. Mas quadros moderados e graves, na presença do suplemento certo, você tem a vantagem de não precisar de tanta medicação psiquiátrica para ter a melhora do paciente, o que é muito bom também. Verdade. Então isso é tanto num caso leve que pode remitir só com uma suplementação bem feita, por exemplo, na associação de vitamina D com ômega 3, mas em quadros moderados e graves, quando a gente coloca isso, principalmente o L-metilfolato, que é um substrato, uma parte mais ativa do ácido fólico, os pacientes eles melhoram mais. Às vezes não precisa nem trocar o remédio. Às vezes na presença de um suplemento o remédio funciona mais e a gente consegue fazer remissão sintomática, que a pessoa não tem mais os sintomas, aí manter por um tempo estimado, que varia de 1 a 2 anos e com chances de retirar e nunca mais a doença voltar. É bem legal. Que bom. E como que você chegou hoje? Eu vejo que você é um médico psiquiatra, mas é um médico que fez a medicina antiga, que pode se dizer. Sim, a clássica. Mas você tem muita coisa da integrativa, né? Como é que surgiu isso na sua vida? Olha, até que na faculdade, na formação básica da medicina, fiz a Mackenzie, lá em Curitiba. Um dos professores, ele fez questão, o nosso professor de neurologia, Dr. Carlos Caron, a gente teve uma semana que foi só de medicina alternativa. Que legal! Então, óbvio que a gente não aprofundou, mas ali deu noções. Eu achei interessante, porque a medicina clássica ela é muito baseada no método cartesiano de Descartes lá e tal. E que bom que ela existe. Mas na oportunidade que o professor nos deu na faculdade, a gente viu um pouco de medicina chinesa, indiana. É muito legal. E aí, quando ele trazia uma noção de estudos científicos, mostrava que funcionava também, não era só uma questão de placebo e por aí vai. Mas, enfim, aquilo ficou arquivado na minha mente, daí acabei a medicina, fiz lá, pontuei, fiz a prova de título, me tornei psiquiatra. Comecei a perceber depois de um tempo que algumas pessoas melhoravam, outras, apesar de bem diagnosticadas e tratadas, melhoravam mais ou menos. E óbvio, né, quando se faz psicoterapia e atividade física, melhora mais. Mas tinha umas que mesmo fazendo isso, parecia que não evoluía. E eu falei, alguma coisa tem. Aí comecei a pesquisar sobre o assunto, porque na formação clássica de psiquiatria não se ensina sobre isso. Aí eu lembro que uma vez apareceu um vídeo para mim de um colega psiquiatra, que é o Marco Abud, formado na USP também, e muito científico no jeito de falar. E ele trouxe um estudo do CAMAT, que é um guideline canadense respeitado a nível mundial, e tinha um capítulo lá desse guideline. Guideline é como se fosse um conjunto de estudos científicos que vai trazer uma noção sobre algo. Tipo, esse tratamento funciona, menos, mais. E tinha um capítulo só sobre nutracêuticos na psiquiatria. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, o CAMAT, fui procurar e vi que tem esse capítulo. O que é nutracêutico? É o efeito de suplementação, de fitoterapia e outras abordagens para melhorar quadros psiquiátricos. E lá falava
que dependendo do que era usado, melhorava os transtornos. Eu falei, olha, então não é um achismo. Então existe uma evidência. Porque o que me incomodava, assim, Fernanda, é que quando a gente procura na internet sobre isso, é estranho, porque você vai ver um negócio lá que funciona para tudo. E é bom pôr encravada para cabelo, para vaginite, sinusite. Quando é bom para tudo, não é bom para nada, sabe? É que a própria pessoa, um processo, às vezes, da imunidade, faz aquilo lá melhorar. E na medicina a gente sempre é assim, já que é bom, existe uma evidência científica que mostra que é bom? Sim. Mas por quanto tempo? Em qual dose? Porque eu não posso, como cientista, toma aí, testa aí para ver se funciona. E lá vinha referências e tal. Eu falei, agora sim. Agora existe uma segurança prevista, existe uma dose prevista, num tempo previsto, com uma resposta esperada. Aí comecei a estudar e assim, me apaixonei pela essa área integrativa. E, infelizmente, se os colegas médicos em geral, se não vão atrás, por não saber, acha que é migué, que não funciona, que isso daí é charlatanismo, é só para ganhar dinheiro dos pacientes e tal. Ok, profissionais ruins tem tudo quanto é lugar. Mas se você, colega, começar a estudar sobre isso e ir a fundo nos guidelines, você vai perceber que é uma ferramenta que, associada num tratamento, faz com que a pessoa use menos remédio, com possibilidades de melhorar mais. Isso é muito legal. Você conhece o ozônio? Sim, ozonioterapia. Não tenho domínio assim da técnica, mas assim, tem muito estudo que mostra. O ozônio retal, para quem é meu irmão, por exemplo, o ozônio retal melhora muito, né? Porque entra na via sistêmica, enfim, é maravilhoso. Legal. Doutor, está mais do que provado que a nossa alimentação afeta diretamente o cérebro. Logo, pessoas se alimentam inadequadamente. Esse pode ser o fator determinante para o crescimento da depressão? Olha, determinante não, porque assim, quando a gente fala em transtorno psiquiátrico, a gente pensa assim, são quadros multifatoriais. Então é difícil, Fernanda, eu falar para você que comeu ruim vai ter depressão. Então não existe esse nexo causal direto. Perfeito. Mas ele está entre os principais fatores que aumentam o risco. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas quando a gente observa na população geral, pessoas que têm mais gordura acumulada, principalmente na cintura, essa gordura ela tem características inflamatórias. Mexe lá com interleucina 1, 2, e isso vai atrapalhar aquilo que protege nossos neurônios, que chama neuróglia, que são as células que trabalham para os neurônios. E também, quando você come algo que faz mal, você acaba absorvendo substâncias tóxicas que vai danificar uma estrutura, um escudo protetor que a gente tem na nossa cabeça, que se chama barreira hematoencefálica. É como se fosse uma membrana que deixa algumas coisas passar e outras não. Então tem muito a ver com isso a alimentação. Então você diminui suas defesas cerebrais. Aí se você tiver uma predisposição genética somada a um estresse prolongado, grandes traumas, junto com hábitos ruins de saúde, então nessa sopa do caos, o caldeirão da cabeça começa a borbulhar e muitas vezes começa a transbordar um quadro de ansiedade, um quadro de depressão e por aí vai. Então, interfere. O que o pessoal comete bastante de equívoco é por cada vez mais as pessoas falarem que o intestino é o segundo cérebro e que produz mais serotonina do que o próprio cérebro. Tem gente que acha que é essa serotonina que vai fazer bem para o cérebro. Mas não, essa serotonina ela não consegue atravessar essa barreira. Por mais que seja um bom hormônio, a serotonina produzida no nosso intestino, ela serve para regular outros órgãos do nosso corpo, o próprio intestino, sabe? Então, assim, o que vai interferir positivamente na alimentação é que quando você come certo, e assim, eu não sou nutricionista, mas é quando você descasca mais e desembrulha menos, né? E você vai ter melhor absorção de ácidos graxos essenciais, tá? Acetato, butirato, propionato, que daí eles vão lá e nutrem as células de defesa do nosso cérebro, por aí vai. E quando você come muita coisa rica em farinha branca, açúcar, as gorduras saturadas, insaturadas na vida, aí você começa a lesar a parede do intestino. Inflamar, né? Inflama, daí é como se abrisse umas portinhas pequenininhas no intestino, aí aquilo da alimentação que era tóxico, que deveria sair na evacuação, acaba
sendo absorvido e vai para a corrente sanguínea. Então, esse é um mecanismo que influencia na nossa mente. Perfeito. Várias pessoas tomam calmantes diariamente porque não conseguem dormir, tampouco relaxar. Existem técnicas naturais que podem ser utilizadas ao invés de medicamentos? Tem um ramo da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha justamente nesse sentido. São técnicas específicas para você desacelerar a sua mente. Tem todo um processo de higiene do sono e como você lida com pensamentos às vezes automáticos que te atrapalham e tal. Então funciona. Do ponto de vista também de suplementação, tem alguns suplementos interessantes para ajudar no sono. Olha que legal. Muitas vezes antes de passar uma medicação para alguém que tem insônia, até porque, Fernanda, a insônia, na grande maioria das vezes, não é a doença, é um sintoma de algum transtorno. Perfeito. E o pessoal acaba se viciando em calmante porque toma remédio para dormir, em vez de identificar a causa que não está fazendo ele dormir. Exato. Né? E vou dizer, muitas vezes, não é nem depressão, transtornos de ansiedade, bipolaridade, por aí vai. Não, às vezes é um burnout, é uma má gestão do dia, né, das metas, dos objetivos. É muita demanda, pouco desfrute. Aí essa mente vai entrando num estado assim de desgaste prolongado e chega à noite, porque assim, quando você usa muito sua cabeça, ela não desacelera de uma hora para outra. Se a gente compara pessoas que trabalham muito com a mente com pessoas que trabalham muito com o corpo, a atividade física, libera endorfinas ao longo do dia. Então, por mais que ambas pessoas vão estar cansadas no final do dia, o que o exercício físico da lida, da labuta, da foice, da enxada faz com que a pessoa relaxe à noite. Já quem fica tic-tic-tic-tic, deslizando o dia inteiro e tal, chega à noite a mente, o corpo não cansou, não gastou energia e essa mente está acelerada. Então, às vezes, só de mudar isso daí, o perfil da rotina, acrescentar exercício físico, já melhora bastante. Mas do ponto de vista de suplemento, eu gosto de passar, antes de ir para uma medicação psiquiátrica, uma combinação que eu coloco muitas vezes com um suplemento chamado glicina. Aí eu associo também L-teanina. Da melatonina funciona mais ou menos, sabe? Outra coisa da melatonina, o pessoal acha que ela funciona como a nossa melatonina natural, mas não, a melatonina, quando você toma ela relaxa a musculatura, desacelera seus órgãos e tal, o que já ajuda, né? Já ajuda. Mas eu gosto de fazer muito um suplemento que é com dimalato de magnésio, glicina, L-teanina e inositol. Falei 4? Acho que é quarteto, né? 4. O quarteto fantástico do sono. Tem muitas vezes, esses dias, o pessoal até de uma cidadezinha, Taciba, eu sou natural de Taciba, hoje eu moro no norte do Paraná, Siqueira Campos. Minha cunhada falou assim, teve uma professora que viu um vídeo seu na internet, printou a tela, conversou lá acho que com o médico dela e autorizou fazer. Ela começou a tomar o suplemento, tá dormindo bem, espalhou para todas as professoras da cidade. Estão todo mundo dormindo bem, umas até saindo do calmante. Ai, que legal. Natural. Né? Olha que legal, né? E chás também, hoje tem chás, eu tomo muito chá hoje. Sim. Camomila, mulungu são os principais. Incrível. E passiflora, né? Passiflora ajuda bastante. Doutor, as pessoas por vezes teimam em achar que depressão é ocasionada pela falta de fé, mas se analisarmos pontualmente, fé resulta de confiança em que algo irá acontecer ou melhorar, mas que ainda não aconteceu. Qual a sua visão entre a crença e a psicanálise? Vamos lá, então. Esse negócio de depressão é falta de fé, meu Deus, é uma das bandeiras minhas no Instagram, é mostrar que não é por aí. Não é por aí. Inclusive, é uma grande afronta que você faz a alguém que, às vezes, por falta de acesso a um tratamento de qualidade, de condições para isso, ela adoece tanto e a única coisa que está mantendo essa pessoa viva é a fé dela. E um dos sintomas da depressão é rebaixamento cognitivo, quer dizer, a pessoa vai perdendo a capacidade de raciocinar do jeito certo, fica mais esquecida, mais desatenta, e vai perdendo a capacidade de achar soluções relativamente simples para problemas moderados, complexos. Então, se você chega para alguém depressivo, que não está tratando, está cada vez pior, e a única coisa que está mantendo essa pessoa viva, que não atentou contra a própria vida dela, é a fé, e você fala assim, Fernanda, eu acho que você deve ter feito alguma coisa, você deve estar pagando por algo que você fez,
algum pecado que você cometeu. Isso aí é falta de igreja, Fernando. Aí o que essa mente adoecida vai pensar? Poxa vida, nem Deus me quer mais. É verdade. Acho que eu não sou boa nem para Deus, acho que eu não sou bom. Então você acabou de tirar da pessoa o fator protetor e acabou de fazer com que essa pessoa tivesse um risco de suicídio aumentado. Então cuidado para não agir com preconceito, porque preconceito mata. E tem uns estudos bem legais, eu fui pesquisar sobre isso. Tem um site bem legal, chama PubMed. Tem artigos científicos assim no mundo todo. Aí tem vários estudos que mostram que quem tem uma fé estruturada, e além da crença, uma crença saudável, não é fanatismo não, tá? Que o estudo também mostra que crença fanática, que acha que Deus é um carrasco, vingativo, punitivo e por aí vai. Pessoas que têm esse tipo de mentalidade legalista, uma religiosidade errada, né? Que a gente chama de extrínseca, isso daí aumenta o risco de adoecimento mental. Só que quando a pessoa enxerga a Deus como um grande pai, que mesmo nos momentos de dificuldade, ele está ali para te ajudar, que vale a pena tentar ir atrás, não desistir, ir em frente. Quando você tem pessoas por perto, né, que compartilha dessa fé e te motiva, faz uma comunidade ali em volta para te trazer força, então esse tipo de fé estruturada, de uma fé intrínseca, diminui risco de suicídio, aumenta a melhora de pacientes com depressão, com ansiedade. Outro critério importante, mas só ter fé é o suficiente? Já ajuda, mas quando você, além de acreditar, você tem prática, é tipo assim, eu gosto de vôlei, tá legal, mas quem gosta e joga vôlei... É diferente. É diferente, porque é todo um envolvimento, então não é só o lazer de assistir uma partida de vôlei, você está jogando. Então aquilo gera uma saúde dentro de você. A mesma coisa é com a fé. Você só gostar de Deus e acreditar dele do jeito que te traz saúde, é bom. Mas quando você tem tempo de meditação em Deus, tempo de prece, é rezar, é orar, uma leitura voltada para a área, frequentar um ambiente com mais pessoas. Então esse tipo de prática, somada com a fé, com a crença, isso aumenta muito os índices de saúde na vida da pessoa. E do ponto de vista psicanalítico, como é o final, assim, óbvio que se a gente pegar algumas vertentes psicanalistas, estava até conversando com uma amiga psicóloga, talvez naquela época, para não querer manchar a teoria psicanalítica, tirar o viés, vamos considerar a religião como viés, como um fator que poderia distorcer a teoria, alguns teóricos, como por exemplo Freud na época, que até foi um dos motivos da briga de Jung com ele, né, que Jung gostava dessas coisas. Ele deixou de lado para tentar explorar outras áreas e dar nomes diferentes. Mas depois a gente tem outras frentes psicanalíticas que mostram. Às vezes é um nome diferente, sabe? Em vez de chamar de sei lá, de inconsciente, a gente chama de espírito, a parte espiritual da pessoa. Até onde o espiritual não é esse inconsciente. Não é aquilo que a gente não acessa pela nossa razão, mas acessa de uma forma diferente e tal. Às vezes é uma questão de mudar a nomenclatura de algumas coisas. Em vez de chamar... Assim, eu não acredito nesse negócio de perdão, mas a gente tem que voltar para quem fez mal, os traumas, a gente tem que ressignificar isso. Verdade. Dar um novo sentido. Gente, perdão é isso aí, é ressignificar. É liberar um peso do mal que te fizeram, aprender com a situação e ficar ainda mais forte a partir daquilo. Então, se eu chamo perdão, tem gente que vai achar, religioso. Não, eu ressignifiquei o trauma. Que bonito isso, que científico. Gente, vamos tomar cuidado com o preconceito, muitas vezes acadêmico. Verdade. Que a galera, né, nas grandes universidades, reclama do preconceito que vem de fora, mas muitas vezes não admite o preconceito do diploma em relação a um conhecimento milenar, que já se prova ao longo de milênios, se a gente pegar a sabedoria bíblica mesmo, que funciona, mas às vezes usa palavras diferentes. Verdade. Hoje está mais do que comprovado que quem tem fé, que lida bem com a fé, tem muito mais saúde, tem muito, né? Hoje tem comprovações sobre isso. Doutor, quais são os sinais de alerta que devemos aprender para sabermos se o que sentimos pode ser o sinal ou início de uma doença? Vai ser muito bom. Então assim, eu gosto de chamar eles de PDF da saúde.
Por que PDF? Cada letrinha é um sinal de alerta. Nós não somos obrigados, eu sou, né? Eu sou psiquiatra, mas vocês não são obrigados a fazer diagnóstico. Mas todo mundo deveria aprender na escola que se tiver sinais de PDF, sintomas relacionados à proporção, à duração e à função da pessoa, se isso aí tiver comprometido, a gente não vai estar falando de emoções, mas a gente já vai provavelmente estar falando de sintomas. Porque até agora tá passando filme aí de novo, né? O Divertidamente 2 e tal. Muito legal. E é interessante que boa parte lá mostra de emoções. Você levou seus filhos? Hoje. Vai levar? Eles vão adorar. Hoje. Então, assim, tristeza, alegria e tal, que são emoções que nos protegem, que faz a gente pensar, refletir, aprofundar, não ser tão superficial com a vida. Tem gente que é escravo da alegria, acha que a vida tá ruim porque não tá alegre o tempo todo, então não é por aí. Mas se você, vamos pensar na tristeza. Como que eu vou diferenciar uma tristeza emoção de uma tristeza doença? PDF da saúde. Então, qual que é a proporção daquilo que você sente? Vou dar exemplo. Alguém que você ama acabou de morrer. Você tá triste. Parece que perdeu a esperança na vida e tal. Tá sem chão, às vezes é seu pai, sua mãe, um filho. Tô depressivo. Qual que é a proporção? Quem que não ficaria triste alguém morrendo? Descobriu que foi traído, descobriu que um amigo seu, uma amiga tá doente, que um filho seu foi desmerecido, sofreu bullying na escola. Tô preocupado demais porque a empresa anunciou que vai ter um corte de 1.000 funcionários. Nem dormi essa noite, estou preocupado e sai semana que vem. Às vezes naquela semana até sair o resultado, a pessoa pode ter alguns ataques de pânico e tal. Vão tomar remédio? Calma, gente. Existe um motivo proporcional que justifique aquela reação? Se a resposta for sim, provavelmente é uma emoção. Perfeito. Agora sim, você está numa época de vida até boa. As coisas não tem nada dando muito errado e você está indisposto, sem ânimo. Parece que as coisas na vida perdeu a alegria. Às vezes você não está milionário, mas não falta dinheiro, está todo mundo com saúde. E você olha para as coisas, não tem mais graça, ou você está chorando por qualquer coisa. Faz sentido? Tem proporção? Não. Então é desproporcional. Duração. Se além desse sintoma, além de desproporcional, ele durar, no caso da depressão, um dos critérios é assim, é uma tristeza, uma perda de prazer em relação às coisas da vida, né, em relação à coisa da vida, que dura acima de 2 semanas. Então tem um critério de tempo, o D de duração. Nos quadros de ansiedade, o pânico, crises de pânico acima de 30 dias. Ansiedade generalizada e outras fobias acima de 6 meses. Então, se você, além de desproporcional, se estiver sentindo algo que é duradouro, mais um sinal de alerta. E o PDF, o F é de função. Como é que está no seu trabalho, nos relacionamentos, na faculdade, na escola? Sabe? Parece que eu não sou mais eu. Eu não consigo fazer o que eu fazia antes, eu não vejo graça. Às vezes a pessoa se isola e tal. Então, se você tiver algo que você está chamando de sentimento, mas que na realidade está desproporcional, faz um tempão que você está com isso e você já atrapalhou o seu jeito de ser, procure o quanto antes um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para daí ver com mais detalhes, fazer um diagnóstico, estimular um plano terapêutico. E quanto antes começa o tratamento, mais chance de ficar bem rápido e de ter chance também de alta, de receber alta depois. A chance de cura depende bastante de diagnóstico precoce. Quanto antes você procura alguém. Perfeito. Tempo de tratamento e retirada gradativa, associado, claro, suplementação, psicoterapia, atividade física. Então, tem uns colegas até médicos, você foi para psiquiatria aí, psiquiatria não cura nada. Eu falei, você está enganado. Se fizer certinho, tem chance de cura, principalmente quadros de ansiedade, quadros de depressão. Perfeito. Doutor, nos dias atuais e após a pandemia, as pessoas estão tomando consciência, estão tomando suas vitaminas D com maior frequência. Agora, como pode ser feita a dosagem, deve ser ministrada essa dosagem no inverno, além de fazermos os exames de praxe, é claro? Que legal, que legal. Nossa, essa pergunta é boa.
assim, a pandemia, ela foi um tapa na cara da medicina ocidental. Porque a gente enchia o peito, porque avanços tecnológicos, você lembra, né? Nossa. Um tempão, infelizmente, né? Se for o caso seu, sinto muito. Um monte de gente morrendo, ninguém sabia o que fazer. E alternativas relativamente simples traziam benefícios parecidos com algumas sofisticadas. Verdade. Depois surgiu bastante estudo que provou que na época, assim, quem fala de vitamina D, que baboseira. Entrevistei o Cícero Coimbra. Você entrevistou? Entrevistei, ele é muito bom. Ele falou isso, que as pessoas que tinham menos de 20 de vitamina D, todos que morreram, tinham menos 20 de vitamina D. Então, assim, aí foi um chacoalhão, aí o pessoal abriu a mente. Nessa época eu já estava ficando meio assim, querendo estudar essas coisas. Aí depois da pandemia eu falei, nossa, essa questão integrativa tem que aprender mesmo. Aí o pessoal abriu a mente para a vitamina D. Felizmente teve mais estudos e hoje em dia, do ponto de vista psiquiátrico, a gente já sabe que quem suplementa a vitamina D e fica com ela lá no exame, lá no seu exame, o resultado fica acima de 60, isso. Ela vai ter um efeito ali no teu cérebro que ela diminui um negócio que chama estresse oxidativo, que é tipo uma ferrugem cerebral e diminui a inflamação. Então, é bem interessante. Ela tem um fator protetor. O duro que, pelo menos aqui no Brasil, os laboratórios, eu não sei se estão desatualizados, eu acho que estão sim. Porque se você faz um exame de vitamina D, lá dá assim que entre 20 e 30 tá bom. Tá muito desatualizado. Hoje, gente, 20 e 30, eu falei que acima de 60, entre 60 e 100. Não. E tem laboratório que às vezes a referência coloca assim, acima de 30 é tóxico, perigoso. Aí a pessoa fica com receio. Então toma cuidado, porque é uma referência que talvez do ponto de vista de perda de massa muscular faça sentido. Não, quem tiver entre 20 e 30, o processo do cálcio, músculo, osso, funciona certinho. Mas para o sistema nervoso, para o seu cérebro, o resultado do exame está assim. Aí eu fui pesquisar, nesse CAMAT ainda fala, no guideline. Para quadros de ansiedade, você... isso assim é geral, tá? O certo é você passar com um bom nutricionista, com um bom médico para ele regular para você. Mas quando você faz esse acompanhamento, o que alguns estudos mostram? Quem usa cerca de 4.000 unidades dia, 4.000 unidades por dia de vitamina D, essa pessoa tem uma certa proteção nos sintomas ansiosos. Tanto se não tiver ansiedade, que é até legal, né? Que é um efeito preventivo, quanto para quem talvez faça um tratamento para ansiedade, como se melhorasse um pouco a saúde da pessoa, 4.000 unidades. Quando é depressão, tem que usar mais ou menos 8.000 unidades por dia, o dobro. Mas isso tem que fazer por cerca de 8 semanas, não é 8 semanas, para perceber um efeito. E a galera toma, Fernanda, uma semana, duas, e para. Ou às vezes melhora e para. Até quando, no caso de depressão, tem uma recomendação assim, faça uma dose de ataque de 8.000 unidades por 2 meses, 8 semanas. Aí você vai lá e faz o exame, vê se no resultado do exame deu entre 60 e 100. Aí diminui, geralmente a gente tem que diminuir e manter 4.000 como se fosse a taxa. E no inverno, doutor, isso é mais importante. Tem vários estudos que mostram que em países super desenvolvidos, lá na Escandinávia, né, Noruega lá e tal, eles têm um índice cultural muito bom, muito dinheiro, mas tem muita depressão. E uma das coisas que diferem bastante eles da gente são os índices de vitamina D. Um deles é mais baixo, porque é lá no norte do mundo, não bate sol. Tem lugar que faz noite 6 meses. Entendeu? Que loucura. Aí começou. Aqui no inverno não é tão discrepante como lá, mas a gente tem que cuidar ainda mais. Então tem que dosar antes do inverno, para às vezes ter que fazer essa dose de ataque, um pouquinho maior, e depois quando chegar o verão. Só que assim, não é regra essa questão do sol. Porque eu já atendi trabalhador rural que tomar sol o dia inteiro com vitamina D baixa.
Então, o fato de você tomar bastante sol não é uma garantia. Então, a gente precisa monitorar esses índices, muitas vezes suplementar. Porque além do sol, tem toda uma questão do comprimento de onda da luz, né? De um dos feixes, que se você tiver mais lá onde a gente já morou, lá em Curitiba, é como se a luz de determinadas áreas do planeta não incide da forma como deveria incidir, a ponto de pegar a vitamina D inativa que está na sua pele e ativar ela. Perfeito. Essa entendi. Doutor, no verso, pessoas frias já foram doces um dia. Há uma conexão que denota que indivíduos com o ego machucado ou feridos durante uma fase não souberam como tratar de certas dores. Como podemos conjugar esse verso no presente? Pessoa fria já foi doce um dia? É. Então vamos lá. Existem feridas emocionais, né? Tem várias. Até eu gosto de falar das 4 principais, que é o Rita: rejeição, injustiça, traição e abandono. E muitas vezes nós reconhecemos uma ferida emocional, às vezes a pessoa nem lembra. Foi tanta dor no passado que a mente dela reprimiu aquilo. Fica no inconsciente. Não lembra, mas atrapalha hoje. Ainda atrapalha. Sabe aquela atitude que você tem assim, nossa, eu nem sei por que eu sou assim, mas eu sou. Às vezes é resultado de uma ferida não tratada. Agora, assim, mas isso aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Que criança de 6 anos lida bem com uma mãe, um pai morrendo nos braços, com abuso, com abandono? Não dá pra gente exigir. É difícil. Para adulto lidar, né, com uma traição, com um abandono, com uma injustiça já é difícil. Então por isso que a gente precisa mesmo fazer uma boa psicoterapia para aprender a lidar com isso antes que isso atrapalhe o resto do seu corpo. Porque, mas eu não gosto de falar nesses assuntos. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que quando a boca cala, o corpo fala. E esses grandes traumas, essas feridas, elas vão tirando o doce da vida se você não trabalhar elas. Por exemplo, é uma tendência de pessoas rejeitadas, existe uma tendência de quem foi rejeitado acabar ficando muito bonzinho depois. Porque tem, sem perceber, às vezes, um mecanismo de falar sim para todo mundo, dificuldade. Sabe aquela dificuldade que você tem de falar não para as pessoas? Eu falo assim, que quem só sabe falar sim para os outros é especialista em falar não para si mesmo. Tem que mudar a mira, né, do não. Então, às vezes, quando a gente investiga a história, percebe que houve grandes rejeições. E sem a pessoa perceber, ela tem medo de não ser amada, de não ser querida. E por isso, às vezes, concorda com todo mundo. Mas isso gera um desgaste, porque quando você entrega demais para alguém, é quase que inevitável você ter uma expectativa de reconhecimento, de receber, pelo menos consideração em troca. E tem muita gente que não está nem aí, né? Aí frustra, desgasta, é pior. Pessoas injustiçadas. Quem sofreu grandes injustiças tende a ficar muito frio, porque viu tanta coisa ruim acontecer consigo mesmo. Às vezes não se acha merecedor, sabe? Porque, sei lá, o pai dava mais presente, mais carinho, mais atenção para o irmão do que para você. Alguma professora. As figuras de autoridade são as que mais nos machucam. Alguma professora, algum professor, algum treinador, às vezes, coitado, na cabeça dele, tentando fazer você evoluir no esporte, ele foi injusto. Ou você, às vezes, não é que a pessoa é injusta, é que você percebe aquela atitude como injusta. Aí um sintomas da injustiça é você ficar frio, sabe? Sabe aquela conversa assim, doutor, o pessoal me julga, mas eu sou muito racional. Eu prefiro ser racional, porque esse negócio de ser emocional só se ferra. Quando alguém fala assim, eu já vou dar uma investigada ali, vai ver que tem. Pessoas que foram traídas, e assim, não quer dizer só traição conjugal. Uhum. Às vezes um amigo, uma amiga que contou algo sobre você para um monte de gente, que traiu sua confiança, um segredo, por aí vai, que te expôs, a traição ela tende a gerar uma reação de controle. Porque às vezes a pessoa fica neurótica. Nem lembra, mas ela tem tanto receio de passar por aquilo de novo, ou não lembra e começa ali a estar controlando situações,
tentando controlar pessoas, circunstâncias, o incontrolável. Não controla nem a si mesmo, quer controlar o que está aí por fora. Isso gera ansiedade, se não for tratado. Ou mata quem está do seu lado, né? Porque você vai robotizando as pessoas, tira o brilho de si mesmo ou de outros por tentar controlar a situação. E o A de abandono, pessoas abandonadas, principalmente quando é tão triste isso, após separações, tem pais e mães que não entendem que separou do cônjuge. Isso, e mete o filho no meio. Eu acho isso um absurdo. Terrível, sabe? Às vezes faz alienação parental. Caramba. Ou some. No consultório eu já percebi isso algumas vezes. Às vezes a pessoa desenvolveu lá na frente uma depressão. Aí quando eu vou analisando a história, encaminho para a psicoterapia, mas eu já gosto de encaminhar com alguma noção. Assim, olha, aconteceu esse evento aqui, tem que trabalhar isso, aquilo e tal. Ai, doutor... meu maior sofrimento foi isso, mas eu me dou bem com meu pai. Mas falar a verdade para você, eu vejo que ele trata diferente meu irmãozinho. Às vezes aquele pai, aquela mãe, que houve uma separação, só mandava pensão para a criança, aí arrumou um outro relacionamento, aí a criança que nasceu do outro relacionamento foi acolhida, amada, e o que ficou não recebeu. Você pode se sentir abandonado assim. Né? E acontece. Quem tem a ferida do abandono perde o doce da vida no presente e acaba meio que desenvolvendo uma dependência emocional. São pessoas que acham que tem que ter alguém para ser feliz, não conseguem fazer algo por si mesmo. Atrapalha a autoconfiança, a segurança. São as 4 principais, tem mais. Então é Rita. E me perdoa se você chama Rita. É só um macete para a gente lembrar que é rejeição, injustiça, traição e abandono. Então como que a gente tem que fazer para mudar isso? Psicoterapia, rever, liberar perdão para essa... mas nem me pediu, mas assim, você não merece carregar esse peso que não lhe cabe. Porque quando a gente pega uma ferida, se você não identifica e se você não cura essa ferida, pessoas feridas ferem a si mesma e as outras por perto. Mas quando você identifica uma ferida emocional, trata e cura ela, essa ferida vira uma cicatriz, vira um testemunho. E pessoas que curaram suas feridas, em vez de ferir, elas curam outras pessoas, elas tratam, elas se tornam resilientes, elas têm algo a falar para transformar na vida das pessoas. Verdade. Quando você faz isso, aí dá pra gente mudar a frase. Em vez de falar assim, pessoas... O que é? Pessoas... Espera aí que tá na outra página. Que eram doces? Frias já foram doces um dia. Como que a gente mudaria? Se você cura, então você deixa a frieza que você tem hoje, você vai se tornar uma pessoa crente, não é nem quente. E quando eu digo crente, não é no sentido religioso, é no sentido de acreditar que é possível. E por que não? Ter fé em alguém soberano. Você chama do jeito que você quiser, eu gosto de chamar de Deus. Tem gente que gosta de chamar de universo, né? De outra coisa e tal. Lei da atração. Então, assim, pessoas crentes, elas não voltam a ser doce. Elas pegam o sal da vida, do passado, e colocam num dia. E eu acho até legal do ponto de vista da filosofia cristã, Cristo falava assim, que a gente tem que ser sal na terra. Então, quando você cura uma ferida emocional, você não é mais doce como era um dia. Mas você sabia que alguns doces, para ficar mais gostoso, ainda mais quando é gourmet, eles colocam um pouquinho de sal? Acontece, alguns caramelos, uns brigadeiros gourmet, né? Então você pega aquilo que te amargurava e transforma em sal. Que, a meu ver, quando Cristo falava que a gente tem que ser sal na terra, é assim que você começa a despertar sabor. Você consegue pegar a tua dor que antes te amargurava e agora você consegue usar ela para trazer um sentido a mais, para despertar um desejo. O sal, ele conserva valores, ele dá mais vontade de comer uma comida bem temperadinha e tal, mas é na medida certa. Então, quando a gente cura, aí a gente sai de frio hoje para se tornar crente, que até mesmo essa dor que um dia te amargurou, hoje ela pode se tornar um sal que faz a sua vida ser diferente e realçar a vida de quem está perto de você. É possível. É verdade. A gente tem que saber perdoar. Muita gente não sabe perdoar. Eu acho que aquilo ali que você não perdoa vai te minando, né? Eu acho que o perdão hoje tem que fazer parte da vida da pessoa. Não, tipo, ficar bravo quando a gente fala nisso aí. Quem perdoa é Deus, é verdade.
também, sabe? Também, mas a gente tem que saber perdoar. É até interessante que a galera reza, ora Pai Nosso, esquece que no Pai Nosso, que você já rezou algumas vezes, lá está escrito assim, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para você receber o perdão de Deus, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, dependendo da tradução, para você acessar o perdão de Deus, porque ninguém aqui é perfeito, né? Exatamente. Se você for, olha, nossa, parabéns. Cuidado que você vai ser transladado. Então, para você acessar isso, você também tem que entregar. Perfeito. Normalmente as mulheres têm uma ligação forte com o seu cabelo, seja pelo corte, seja pela assimetria que ela pode dar no rosto, seja pelos crespos, pelos cabelos curtos, até mesmo pelas madeixas longas. Agora, eles por vezes caem. O que fazer neste momento? Quais principais causas para a perda constante de cabelo? Legal, né? Então, assim, existem questões hormonais, então tem que fazer toda uma avaliação, como está a sua função tireoidiana, como é que está o seu ferro, ferritina. A gente tem que analisar a parte de mulheres mesmo, né? Como você falou. Homem pode acontecer também. Existe a alopecia androgênica, que daí muda lá as coisas no corpo da pessoa, aí começa a cair. Existe o síndrome do ovário policístico, que facilita. Então tem que fazer uma avaliação criteriosa, procurar um bom endocrinologista. Doutor, mas eu fiz tudo isso, não deu nada. E você acredita que o médico falou para mim que eu tinha que ir num psiquiatra? Deu vontade de esganar ele. Eu escuto isso. Mentira. E eu dou risada, né? Eu falo assim, nossa, eu devo ser um monstro, né? Porque a pessoa vai em tudo, né? No exorcista, daí não deu certo, eu vou lá no psiquiatra agora, né? Não pode ir no psiquiatra. É errado. Não é errado, tá? E nada contra o exorcista, mas a gente resolve também, tá? Que às vezes não é nada dessas coisas. Aí chega lá, e que bom que fez. Doutor, eu gastei 5 mil reais no exame, não deu nada. Você queria que tivesse dado um câncer? Não, doutor, credo. Então, assim, quando um exame não dá nada, não é dinheiro perdido. Pelo menos eu, como psiquiatra, vou ter a certeza que não é algo orgânico. E existe, sim, a possibilidade de uma psicossomatização fazer uma queda de cabelo. Como assim? Coisas mal resolvidas na sua mente faz com que o corpo sinta dores, fibromialgia, um tipo de psicossomatização, algumas amnésias, cefaleias e por aí vai, e queda de cabelo, unha fraca. Tem até uma área de estudo que chama psicodermatologia, que é justamente voltada para essa área de quadros psiquiátricos e principalmente a ansiedade, é a chefona da queda de cabelo mulherada. Ela pode, depois de um tempo, sim, fazer queda. Eu lembro de paciente que ficou carequinha. Nossa. Aí tomou tudo quanto é tipo de coisa. Aí identifiquei um transtorno de ansiedade. Pode acontecer em quem tem depressão também. Começamos a tratar, depois de 6 meses, o cabelo começou a crescer e ficou certinho. Então é possível. Mas por que isso? Do ponto de vista embriológico, o folheto embrionário que forma cérebro também forma pele, cabelo e unhas, que é o que? É o ectoderma. Tem 3 folhetos embrionários: mesoderma, endoderma e ectoderma. Então lá na nossa origem embriológica, aquilo que vai formar nossa mente também forma nossos cabelos. Então se a cabeça não funcionar direito, cai o cabelo, pode cair. Não é regra. Perfeito. Temos que descartar as condições orgânicas, mas pode acontecer. E não adianta se entupir de suplemento, porque não vai crescer, não. Verdade. Fala sobre ideias de morte com pessoas propensas e tais tendências. Pode realmente acelerar o processo ou até mesmo potencializar? Não. Nossa, que boa pergunta. Ela perguntou assim, então, se eu perguntar para alguém se ela quer tirar a própria vida, será que eu não estou estimulando essa pessoa a fazer isso? Não. Eu tive a oportunidade, na época de graduação até, desenvolver uma pesquisa com o Dr. Neuri José Botega, que é uma das maiores referências do Brasil. Ele é até representante da ONU no Brasil na prevenção de suicídio. E não só o Dr. Neuri, mas várias pesquisas em torno do mundo mostram que esse trem de vou falar de suicídio, vou estimular a pessoa a se matar. Isso é mentira, isso é mito. Quando você fala com alguém e toca nesse assunto, só o fato da pessoa poder transmitir o sentimento dela para você, aliviar essa dor, já diminui um pouco o risco de suicídio, porque ela sente acolhida.
Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte, que uma dor compartilhada dói menos. Ah, mas só de fazer isso eu previno suicídio? Não. Como que você vai saber se alguém que você gosta, que está aí perto de você, se está com risco de suicídio, se você não perguntar? Lembra lá do PDF da saúde, ela está triste desproporcionalmente. Faz um tempo, de duração. Ela já está se isolando, chama para ir nos lugares, não quer ir, então atrapalhou a função social. Tem que chegar assim, Fernanda, está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada não, tem gente que nega. Mas você está estranha, você não era assim e tal, estou aqui. O que está acontecendo? Chegou a passar na sua cabeça assim, se parece que a vida não faz mais sentido? Se perguntar isso para alguém, já vai vir assim, nossa, já passou e tal. E você já pensou assim em fazer algo assim contra si mesmo, porque acha que não tem sentido continuar a viver? Nossa, credo, né? Que pergunta, se você pergunta mais ou menos assim, nossa, Felipe, você sabe que às vezes passa, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu falo, tem coragem e vive. Tá? Não é que falta coragem de atentar contra a sua vida. O que está te faltando é saúde. Você não está bem. Tô aqui, eu te conheço. Vamos procurar ajuda. Não vou procurar ajuda e tal. Vamos procurar ajuda. Porque esse sentimento de morte que você está tendo, isso aí pode ser sintoma da doença. É uma mente que a sua mente está mentindo para você. A mente mente quando a gente está doente. Então vamos tratar, porque no fundo você quer matar a doença, não é a si mesmo. Porque não faz sentido você se desprezar, desfazer da parte, na verdade se desfazer do todo, porque uma parte não está funcionando. Vamos tratar a parte. Eu gosto bastante de usar a metáfora do cadarço, do tênis. Eu falo assim para a pessoa, você pode usar isso na sua casa, tá? E leva no psiquiatra, leva no psicólogo. Tá? Quando tem um risco de suicídio, psiquiatra é obrigatório colocar. É para cuidar da pessoa também. Eu falo assim, olha para o seu tênis. Não tem um tênis lá? Digamos que esse seu tênis estivesse ali com o cadarço meio estragado ali. E ele estragou. É um tênis relativamente novo. Você jogaria fora? Não. O que você faria? Troca o cadarço. Troca o cadarço. Fala, mas tem lógica isso? Claro que tem. Se a tua cabeça tá com os cadarços soltos aí dentro, se o negócio não tá funcionando, óbvio que você não consegue correr pela vida. Óbvio que o que você fizer, você vai tropeçar, as coisas vão dar errado. Mas não quer dizer que o teu corpo, que é o tênis como todo, tem que ser jogado fora. Vamos junto tratar, porque é como se a gente colocasse um cadarço suficiente e você conseguisse caminhar aqui pela Terra por mais tempo. Inclusive até usando esse momento de dor como um testemunho de superação para pessoas que no futuro possam passar pelo mesmo que você está passando. Perfeito. Quantas pessoas são rejeitadas em alguma área da vida? Normalmente elas acabam sendo boas demais e uma grande parte delas acaba sendo passada para trás. O trauma é a causa ou talvez a ideia e a maneira da compensação? É um trauma que pode se retroalimentar, né? Então, acabei de falar agora há pouco sobre a rejeição. Então, assim, a pessoa rejeitada que fica boazinha porque lá no fundo, seja consciente ou inconscientemente, a pessoa quer falar assim para todo mundo, lembra que tem uma expectativa. Então, a pessoa fica com uma expectativa de dar certo, reconhecimento, aí passada para trás, é frustrada, aí o que faz? É como se fosse cutucar a ferida. Ela faz de uma forma para se proteger, mas é um plano que não dá certo, e isso só reforça a dor, cutuca essa ferida, ou contamina. Antes era só uma ferida que doía, agora está inflamada, está infeccionada, com mais rejeição. Daí a bactéria do xingamento, aí junta com o fungo do abandono, né? Junta com um monte de coisa ali, com o estrep da injustiça, e aquela ferida ela se sobrepõe, fica pior, inflamada, infeccionada. Doutor, o que seria o kit anti-suicídio? Como enxergar pessoas que nunca demonstram qualquer tipo de vazio ou medos? Eu perdi minha amiga, né, a Valeuska, que jogava vôlei, se suicidou, e 2 dias antes eu encontrei com ela. Normal, feliz, não sei o quê, só que tinha um problema com o marido. Olha que loucura. E não mostrava nenhum, tipo assim, nossa, ela tá triste, vamos ver, né? Mas não, pra mim tava normal. E aconteceu esse... É muito triste, sinto muito pela sua perda. Eu tenho certeza que tem alguém que
também passou por um luto desse. Tem algo interessante sobre o suicídio. Não foi pela traição, provavelmente. Por quê? O que os estudos mostram? Que existem fatores predisponentes e fatores precipitantes do suicídio. O que é o predisponente? É o que vem acontecendo ao longo do tempo. Então esse negócio assim, nossa, só porque que o marido traiu, só porque perdeu o emprego, só porque descobriu aquilo, outra coisa e tal, que faliu, sei lá. Gente, isso é fator precipitante. Isso é o estopim. Nós não podemos analisar uma morte extremamente trágica como o suicídio pelo estopim. Existe todo um desenrolar, sabe? E assim, o que mais aumenta, tem um estudo muito grande que foi feito assim a nível mundial, foi feito assim autópsias pós-mortem, psicológicas que eles falam, na verdade autópsia é pós-mortem. Autópsias psicológicas, foram entrevistar famílias de mais de 12 mil pessoas que cometeram suicídio. Aí conversando com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho e tal, tipo, em vez de eu fazer a consulta com você, eu faço com alguém que te conheceu, viveu o tempo todo. Aí vou coletando sintomas. Qual que foi a conclusão desse estudo grande, extremamente relevante? Que em 97% dos casos, de quem tira a própria vida, essa pessoa tem um transtorno psiquiátrico. E nem todo transtorno, Fernanda, ele sai pelos poros, o pessoal percebe. Mas são dores que a pessoa às vezes esconde. Quantas vezes a gente acorda, não precisa nem estar doente, você acorda mal, quem é maduro principalmente, né? Você acorda mal, você vai sair rabugenta descontando em todo mundo, sua tristeza? Não. Oi doutor, você me acha, oi doutor, tudo bem, que legal o nosso podcast e tal, e por dentro você está chorando. Dá para fingir muito. Então às vezes nesse dia pode ter acontecido isso, sabe? Não sei do caso, né? Então assim, não misture. O que desencadeou, na verdade, o que precipitou nem sempre é a causa. Na verdade, tem toda uma história. E outra, esse mesmo estudo mostrou que pelo menos 2/3 das pessoas que tiram a própria vida, elas tentaram antes. Então, sabe aquela conversinha assim, fica tentando aí, quem quer faz, desmerecendo. Então, quem tentou tem que ser tratado mesmo, não é? Mas tá fazendo isso só para chamar atenção. Gente do céu, e você acha que é normal chamar atenção desse jeito? Mesmo que for. Perfeito. A pessoa é digna de atenção. Perfeito. O kit, não falei. Eu montei esse negócio, tá, gente? Assim, do kit suicídio. O kit. Então, assim, eu falo que todo mundo... mas eu não penso nessas coisas. Espero que nunca aconteça, mas pode acontecer. Ainda mais se na sua família tiver bastante caso de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, você tem um risco genético maior. Eu falo assim, todo mundo deveria carregar uma foto de alguém que ama na carteira. Filhos, pais, pessoas vivas que você ama bastante. Pelo menos isso, sabe? Uma frase dessa pessoa, eu gosto de falar assim, um áudio. Hoje é mais fácil que tem um áudio e um vídeo. Que a pessoa fala assim, olha, Fernanda, mãe, eu te amo, você é muito importante para mim, a gente pode estar longe, mas você me dá força de onde você está. Eu não sei, talvez você não esteja num momento muito bom da sua vida, mas mesmo você, no seu pior momento, saiba que você faz diferença para mim, estando vivo aqui na Terra. Muito legal. Quem tiver um áudio, um vídeo desse, frases, fotos de alguém amado, olha, é muito difícil. A pessoa pensa de novo. Não é garantia, mas a pessoa pensa de novo. Por quê? O estudo mostra que pessoas que têm filhos, casadas, que têm uma fé estruturada, que se sente importantes, na verdade que sente que dão importância para ela, mesmo que a pessoa que está doente, ela acha que ela não é importante. Mas quando ela percebe que ela pertence a algo maior e ela é importante para alguém, diminui o risco de suicídio. Perfeito. Então o kit seria mais ou menos essa abordagem. Perfeito. Tem mais uma pergunta e a final. Por que a fluoxetina não funciona para uma boa parte das pessoas que tomam medicamento? Seria realmente uma boa opção? Fluoxetina é um dos primeiros antidepressivos que surgiram. Dos seletivos, ele foi o primeiro.
É o antigo, existe até hoje, né, na marca Prozac. Mas hoje tem um monte de fluoxetina. Por que a fluoxetina não funciona para algumas pessoas? Para outras funciona, sabe? É porque a dose dela, para funcionar, ela é entre 40 e 80 miligramas. E a dose disponível, principalmente no sistema público, é 20. Perfeito. Então, o que acontece? Quando o médico que está lá, o clínico geral, e é o que tem para dar para o povo no posto, é isso, né? Geralmente é só isso. E a amitriptilina, outras coisas. Aí, o que o colega às vezes faz? Ele dá um comprimidinho, a pessoa dá uma melhorada e acha que é só aquilo. Às vezes até troca de remédio antes de ajustar a dose. Sendo que deveria. Ah, mas eu tenho que tomar um comprimido, você está me mandando tomar 2, 3, 4. Aí quanto mais comprimidos a pessoa precisa tomar, ela associa que ela está ficando doida, né? Ficando maluca. E daí não toma. Ah, não, hoje eu estou boa, vou tomar 2. Hoje é 3, hoje é 1. Então, aumentar e diminuir a dose ou não querer aumentar, isso atrapalha. Outra parte, doutor, mas dá uma dor no estômago terrível. E acontece, as fluoxetinas, a maior parte delas são de cápsula, aquela cápsula do cão. Tá? Parece que tem uma gilete na cápsula, porque assim, a maioria dos pacientes fala, doutor, mas me dá uma queimação na boca do estômago, me dá um refluxo. Com uma! Você está falando que para funcionar tem que tomar 2, 3, às vezes 4? Então é difícil continuar. E outra parte chata, ela está entre os antidepressivos que mais pode diminuir libido. Perfeito. Para acabar, né, doutor? Você deixou a cabeça de baixo de cima funcionando e a de baixo morreu? Aí a pessoa vai desistindo. Aí fica feliz e separado, coitado, né? Coitada, né? Então, assim, quando a gente. Não é todo mundo, tá, que faz isso. Porque quem, por exemplo, tem ejaculação precoce, às vezes usa, o médico pode passar, e assim, quando a pessoa é muito precoce, ela não vai ficar zerada, ela pode usar para retardar isso. Então, assim, não brinque por conta com remédio psiquiátrico, porque o que é bom para um é ruim para o outro. A psiquiatria não tem monotonia, porque eu posso atender 10 depressivos no mesmo dia. O que faz bem para um quase mata o segundo. O terceiro acho que é do capeta. O quarto já fica doidaço ali. E porque no mesmo diagnóstico o organismo ele reage diferente. Então o tratamento ele é individualizado. Perfeito. Para finalizar essa conversa maravilhosa que tivemos e aprender mais um pouco a levar a vida de forma simples, qual conselho você daria para as pessoas que querem e se perguntam como elas podem curar suas mágoas? Muito bom. Para você, primeiro, mágoa significa má água. Má água. Má água suja. Então, aquilo que te fizeram, que atrapalharam a sua mente, sabe, que acabou com a sua vida, com todo respeito, fez que deu merda. A gente precisa pegar essa merda do passado e transformar em esterco, adubo. Perfeito. E o que diferencia uma merda de um esterco que brota é o processo de fermentação. É passar aquela coisa que é ruim por algo, por alguém, por um bom psicólogo, quando for necessário, por um bom psiquiatra. Sempre é necessário um exercício físico, com mudança de hábitos, com alimentação. Quando a gente faz isso, a gente vai pegando o que deu merda e vai convertendo esse estrume em algo fértil. Eu gosto muito da ideia de humildade. Para você vencer as suas feridas, as suas mágoas, você precisa ser humilde. E humildade não é pobreza. Verdade. Humildade do latim vem de humus. E humus é adubo, é cocô de minhoca processado. Então, ser humilde é permitir-se pegar algo que era ruim e transformar isso em fértil, mas com a ajuda de alguém. Porque essa dor que não te matou até hoje, mas está te fazendo ser uma morta, um morto-vivo, ela pode sim, com a ajuda certa, ela gerar algo diferente e te fazer ser resiliente. O legal do adubo que é assim, o que você planta começa a crescer. E frutifica. E em vez de você viver magoado, amargurado, você vai ser, por ter sido humilde, você se torna fértil e faz diferença com frutos doces na vida de alguém que anda amargurado. Esse é o caminho. Adorei, doutor. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixe seu like. Pode mandar uma mensagem para o doutor ou para mim. Segue lá. E até a próxima. @doutor, pode falar? Pode, lógico. Me seguir lá no Instagram, @Dr. Felipe Batistella. Isso aí. Beijos.